nos deliciar nesses breves minutos da boa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é exatamente o que eu preciso, exatamente o que você precisa. E nós queremos partir de um versículo da Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Para deixarmos aqui aos irmãos uma palavra nessa noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Amém? A extensão do versículo não é tão grande, mas a abrangência dele, irmão, é imensurável, incomparável. Está escrito assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Poder sentar, muito obrigado. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja bem, a Bíblia está nos mandando fazer isto, consolar-nos uns aos outros com estas palavras. A Bíblia ela é toda interligada. A Bíblia não foi escrita dividida. A Bíblia não foi escrita dividida capítulos. A Bíblia não foi escrita dividida versículos. Não. A Bíblia ela foi escrita, o texto, assunto por assunto, pós-assunto, e não foi feita essa divisão. Aí, mais para frente, analisando a Bíblia, se fizeram na Bíblia esta divisão, dividir capítulo, dividir versículo. Isso aí é coisa de homem, Mas determinada altura nas Escrituras, você vai lá e ler isso que nós lemos nessa noite. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmão, portanto, está falando assim é como se você analisar a quantia. Portanto, assim, o que é dito, o que acontece, o que é passivo de acontecer, você pode trabalhar, você pode se machucar no trabalho, pode ocorrer um acidente no seu trabalho, você pode se machucar. Você pode ter um trabalho abençoado, não ter um acidente lá no trabalho. Você está sujeito ao dia que você recebe o seu salário, um malfazejo, um ladrão te abordar no caminho, roubar o seu salário do mês que você trabalhou.
Você pode, num dia, ter uma pessoa da sua família doente, ser diagnosticado com uma doença séria que causa muitos problemas e muita tristeza na família. Você pode até mesmo perder um ente querido, pode vir a morrer. A gente mesmo está sujeito a morrer. Nós que estamos crentes nessa época de hoje, 2025, se a gente for permanecendo aí na terra mais um pouco, talvez não provaremos a morte, haja visto que o arrebatamento da igreja está se avizinhando, está aproximando, e se aproxima cada dia mais. Todos nós que estamos vivos podemos ter esperança de não provar a morte e participar do arrebatamento estando vivos no dia da ressurreição dos mortos. Mas, analisando tudo, e não dá para nós falarmos tudo aqui, pontuarmos tudo, a Bíblia diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas palavras, você não precisa pensar que são só as palavras do contexto que você está observando. Estas palavras você pode considerar todas as palavras da Bíblia. Você pode considerar todas as palavras da Bíblia. Serve para consolação. Elas têm o poder de consolar. Irmão, vocês se lembram do que está escrito em Romanos capítulo de número 15, verso de número 4? Você está lembrado do que diz lá? Se você não tiver lembrado, você pode recorrer ao seu livro, a Bíblia, ou a Bíblia, se você tiver ela num aparelho eletrônico aí, um celular, um tablet, uma coisa. Veja bem o que está escrito. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Porque tudo, quanto dantes foi escrito, para que foi escrito, irmão? Que diz aí, para quê? Para que foi escrito? Para o nosso ensino é que foi escrito. Foi escrito para ensinar-nos, para me ensinar, para te ensinar. Mas escuta aqui, ensinar para quê? Eu aprender para quê? Quem é ensinado, irmão? Quem é ensinado pela palavra? A paciência e a consolação das Escrituras lhe traz esperança. A paciência e a consolação das Escrituras lhe traz esperança. Quem é ensinado pela Bíblia, pela palavra, irmão, ele adquire da parte da Bíblia, é trazido para a vida dele, é impregnado nele
uma paciência, uma resiliência, uma capacidade, irmão, de suportar lutas, de suportar tribulação, de resistir o mal. Porque quando a tribulação vem, irmão, o mal vem e bate no seu coração, para você encher o coração de mal, do mal, de maldade, e você passar a falar só de palavras ruins. Mas você, ensinado pela palavra, a paciência e a consolação das Escrituras, te dá esperança. Não são os problemas que ditam o quanto você estará bem-humorado ou mal-humorado, o quanto você estará triste ou estará alegre. Você não olha para os problemas, você olha para a palavra, você recorre ao ensino das Escrituras e você pratica as Escrituras e você se ampara nelas, espera nas Escrituras. E a paciência da Escritura e a consolação da Escritura te dá esperança. Te dá esperança. Dizem que tinha um rei que gostava demais de caçar bicho com os cachorros. E ele tinha na turma dele um crente. E tudo que acontecia, o rei ficava revoltado, xingava, maldizia, e o crente falava: não, rei, tudo é permissão de Deus. Isso ainda vai servir para alguma coisa. Deus está no controle de tudo. E o rei era apavorado. Num certo dia, eles caçando bicho, os cachorros estavam lutando com o bicho num lugar, latindo, acuando o bicho, e o rei gostava demais de correr, correu na frente para chegar lá para matar o bicho, primeiro que os outros, que gostavam demais de matar o bicho, e a hora que achava, e chegando lá, era um bicho bravo lá, não sei o que era, que avançou nele no meio de um capim, aí pegou ele com o capim e tudo, e mordeu ele, mas o bicho só conseguiu comer um dedo da mão do rei. Cortou um dedo da mão do rei e comeu. E o rei ficou com o dedo cortado e gritando de dor, e eles acudiram o rei. E o rei falou: vocês mole demais, não me correram comigo, não chegaram junto comigo, e deixou o bicho quase que me mata, me dá vontade de matar vocês também. E o crente falou para ele, rei, isso tudo é permissão de Deus, rei. Deus está no controle de tudo. Uma hora esse dedo do senhor cortado aí vai servir até para livramento do senhor. Aí o rei: que vai servir? Você está maluco? Eu me machuco, você diz que isso é permissão de Deus. E o rei tinha lá uma cadeia. Falou: você vai ficar preso ali. Mandou botar ele lá, vai ficar preso, vai ficar 2 anos preso aí. Prenderam o crente. E aí o rei tratou do dedo, sarou, estancou o sangramento, cicatrizou, mas ficou sem um pedaço do dedo. O rei melhorou, sarou, voltou a caçar de novo. Ia com a turma caçar para um lado, ia com a turma para caçar para o outro lado. Foram caçar perto de uma mata virgem, e entrou para dentro da mata, e foram parar
encontrar com um grupo de índios, de nativos da terra lá, de índios no meio do mato. E os índios sequestraram eles, prenderam eles com as armas deles lá e carregaram para a aldeia deles. Chegou lá na aldeia deles, os índios foram fazer um churrasco deles lá, foi comer eles, matar para comer. Só que os índios, para matar cada um, os índios faziam um ritual, amarrava a pessoa, dançava em roda dele, oferecia para o Deus deles, e aí matava e assava no fogo e comia. A hora que eles foram matar o rei, eles dançaram em roda do rei amarrado, ofereceram lá pro Deus deles, deu graças ao Deus deles para poder comer o rei. O cacique disse: olha, para aí, não pode matar esse aí não. Sabe por quê? Ele falou: tem um defeito, ele tem um dedo que é cortado um pedaço, ele é defeituoso, a gente não oferece nada para o Deus nosso com defeito. Pode desatar ele. Desataram ele, devolveu ele lá onde acharam e falou: você some daqui, senão nós te mata. Ele foi embora para casa. Chegou em casa e falou: rapaz, eu estou tendo que admitir que aquele crente tem razão, porque ele disse que Deus está no controle de tudo, e ele disse que tudo contribui para o bem daqueles que são chamados por Deus. Nós lemos aqui, né, Romanos 8, 28, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Irmão, quem decretou sua chamada foi Deus. E Deus obriga que todas as coisas contribuam para o seu bem. Até, às vezes você briga com a situação, irmão, até aquilo que você está achando que é para mal para você, irmão, e você se revolta. Irmão, dê graças. A Bíblia diz assim: dai graças em tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Aí o rei falou: eu vou lá na cadeia conversar com aquele crente, parece que ele está tendo razão. De repente eu até solto ele. Foi lá para a cadeia, cumprimentou o crente, sentou lá do lado de fora da grade, falou: crente, aconteceu uma coisa comigo e eu estou pensando, aconteceu assim, e eu fui livre pelo dedo meu que foi comido um pedaço pelo bicho, senão eu tinha morrido. Você parece ter razão, que Deus faz que todas as coisas contribuam juntamente para o bem nosso, que Deus está no controle, que tudo é permissão de Deus. O crente se encheu de razão, falou: opa, pois eu te digo, verdade, sim, Deus está no controle, e Ele faz que todas as coisas contribuam para o nosso bem. O rei falou: crente, mas para lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está na pior que eu te prendi e ordenei que você ficasse preso por 2 anos. E o que essa cadeia vai contribuir para você? O crente falou: uai, rei, isso já está contribuindo, eu estou alegre, eu estou agradecendo a Deus pela cadeia. O rei falou: mas por quê? Ele falou: porque se o senhor não tivesse mandado me prender aqui na cadeia, eu estaria na turma caçando com o senhor. E a hora que os índios botassem eu em cima do fogo lá para me matar, eles não iam ver defeito nenhum em mim, que eu não tenho dedo cortado, não tenho nada. Eles tinham comido eu, né? Eu não tinha um defeito para me livrar lá. O rei falou: sabe que é mesmo, rapaz? Então, todas as coisas realmente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por Deus.
Irmãos, todas as coisas, vírgula, nunca se generaliza. Toda vez que você diz todas as coisas, nunca é todas as coisas. Por que nunca é todas as coisas? Por exemplo, o pecado não contribui para o bem de ninguém que é chamado por Deus. A pessoa não pode generalizar, não pode dizer, não, todas as coisas, então vou beber cachaça, então vou prostituir, então vou roubar, então vou usar drogas. E tem pessoas que já usou drogas, que as igrejas chamam a pessoa aqui na frente para dar o testemunho. Vamos chamar o fulano aqui na frente para contar a sua experiência. Irmão, usar droga não dá experiência para ninguém. Usar droga traz consequência. Consequência, não traz experiência. As tribulações trazem experiência, mas o pecado não traz experiência. Pecado não traz experiência. Pecado traz consequência. Pecado, a Bíblia nos manda deixar ele. A Bíblia nos manda deixar ele. A Bíblia em Hebreus, capítulo 12, a Bíblia nos manda, diz, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o que nós devemos fazer? Deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Duas coisas que precisam ser deixadas por nós: pecado e embaraço. Glória a Deus. Aleluia. As Escrituras, elas nos consolam, elas nos consolam, elas nos preparam, ela nos habilita, ela nos fortalece, ela nos esclarece. As Escrituras, elas nos guiam. As Escrituras são poderosas para nos abençoar. Tem pessoa que ele deixa o pecado. Tem pessoa que ele deixa o pecado. E ele nunca presta para ser crente. Pastor, o senhor está falando umas loucuras e eu não dou conta de entender quando o senhor fala as loucuras que o senhor fala. O senhor está dizendo que tem pessoa que deixa o pecado e nunca presta para ser crente. Nunca vence, não sai do lugar. São pessoas que deixam o pecado, mas a Bíblia não manda a gente deixar o pecado só. A Bíblia manda, as Escrituras mandam a gente deixar o pecado e o embaraço. Glória a Deus. Tem pessoas, presbítero Luiz, que ele deixa o pecado, mas ele não deixa o embaraço. Verdade. Ele deixa o pecado que é mais forte e fica embaraçado no embaraço. O embaraço ele não deixa. Tem pessoa que não dá conta de vir num culto terça-feira, acha os hinos da igreja bonito, canta bonito. Quando é terça-feira ele está embaraçado, não dá conta de vir aprender a palavra. Tem pessoas, irmãos, que ele deixa o pecado, mas ele não deixa o embaraço.
e ele é convencido que ele deixou o pecado, mas não deixou o embaraço. A pessoa tem que deixar o pecado e o embaraço, que tão de perto o rodeia, e tem que correr com paciência a carreira que lhe está proposta pela Bíblia, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Não pode ser olhando para mim, irmão, não pode ser olhando para o bispo Oídes, José do Carmo, não pode ser olhando para o pastor fulano de tal, que ensina lá na internet, não pode ser olhando para o irmão João, não olha para o irmão João não, pelo amor de Deus, não pode ser olhando para o Pereira, não pode ser olhando para o Diego, não pode ser olhando para os músicos, para os cantores, não pode ser olhando para as crianças, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando você olha para Jesus, você sara. Quando você olha para Jesus, você é esclarecido. Quando você olha para Jesus, você contempla nele a tua vitória. Pode ser sobre o câncer, pode ser sobre o pecado, pode ser sobre o embaraço, pode ser sobre a droga, pode ser sobre a dificuldade que você imaginar e pensar. Quando você olha para Jesus, você vê nele a solução de todos os seus problemas, de todos os seus dilemas. Você vê em Jesus a solução de todos eles. A Bíblia fala que uma mulher que sofria com fluxo de sangue, uma hemorragia, há 12 anos. A Bíblia não conta como que ela percebeu, como que ela descobriu que Jesus estava passando perto da onde ela estava, para ir na casa de Jairo orar pela filha de Jairo que estava doente, uma menina de 12 anos. A Bíblia fala que aquela mulher tomou uma decisão. Não existe um registro na Bíblia que alguém falou para ela: Jesus está passando ali, ele é a solução para você. Não. A Bíblia fala que aquela mulher, ela mesma que falou para ela. Ela mesma que falou para ela. Irmão, porque eu posso falar com você. Irmão João fala com você. Irmão Luiz fala com você. Pastor Pereira fala com você. Pastor Diego fala com você. Os músicos falam com você. Irmão, todo mundo fala com você, todo mundo te ama, todo mundo quer te tirar do ostracismo, todo mundo quer te tirar da inércia, todos querem te tirar do problema, todos querem te curar, fala que Jesus te cura e tal. Irmão, enquanto estamos todos falando com você, você não alcança seu milagre, sua bênção, mas a hora que você fala para você, irmão, é porque você está crendo, você se convenceu. Aquela mulher falou para ela mesma, ela não tinha certeza se com a fraqueza dela, a debilidade que ela estava, com a doença dela, se ela conseguiria levantar, se ela conseguiria romper a multidão e chegar e tocar em Jesus. Ela não sabia, porque ela pôs um se. Ela disse: se eu tão somente tocar-lhe nas vestes. A dúvida era se conseguia tocar, mas a certeza era que se tocasse, curada ficava. Ela disse: mas se eu tocar, eu fico curada. Se eu tocar, eu fico curada. Irmão, a dúvida é se você dá conta de tocar em Deus.
Mas se você tocar, a certeza que você sara, a certeza que você vence, a certeza que seu problema se resolve. O seu empenho, a sua dedicação, os seus esforços tem que ser para tocar nele, tem que ser para impressionar ele, tem que ser para chamar a atenção dele. Te cacholabaste canto inasúria de calabachai. E aquela mulher, com toda a sua fraqueza, com toda a sua doença, ela se levantou, ela andou, ela chegou na multidão e foi rompendo, e foi entrando, e foi pedindo licença, e tocou em Jesus. Ela conseguiu. Quando ela tocou em Jesus, irmão, verdadeiramente tocou, porque Jesus sentiu que ela tocou. Jesus falou assim, Jesus parou, virou e disse: alguém me tocou. Alguém dos seus discípulos dissera para ele. Parece uma confusão, né, irmão? Parece uma confusão lá assim, né? Uai, Jesus, mas para lá, um esbarra de um lado, outro esbarra do outro, e o senhor pergunta quem te tocou? Jesus falou assim: eu estou perguntando quem me tocou, porque alguém tocou em mim diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude, alguém tocou diferente em mim. Aquele toque daquela mulher não foi simplesmente um toque, irmão, não foi simplesmente um esbarrão, não. Você não pode ficar querendo sair por aí e se esbarrar com Jesus. Você precisa ter propósito. Você precisa ter propósito. O porquê que você levanta, o porquê que você tem a atitude de ir no culto dele. Toca lá baixo, onde fala baixai. Aquela mulher se apresentou a Jesus. Ela disse: foi eu, Senhor, foi eu quem te toquei. E Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher, ela não conseguiu apenas uma cura de uma hemorragia, ela não conseguiu apenas o estancamento de uma hemorragia que prevalecia 12 anos. A primeira coisa que Jesus falou para aquela mulher foi que ela conseguiu a salvação. Quem toca em Jesus consegue a salvação. Quem toca em Jesus consegue cura. Quem toca em Jesus recebe paz. Quem toca em Jesus tem o direito em tudo que Jesus tem e que Jesus é. E ele disse: filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Aleluia. Irmãos, seria mais ou menos pobre se Jesus tivesse dito para aquela mulher assim: filha, vai-te em paz, e a tua hemorragia está estancada. Ele não falou assim, porque para ir em paz não tem que ter sido curado de um câncer. A pessoa que é curada de um câncer, talvez ele se torne uma pessoa pior do que ele era, porque o câncer estava educando a ele, e ele estava de certa forma temente por causa do câncer. Mas se ele for curado do câncer e não for perdoado dos pecados, que dá paz não é sarar o câncer, que dá paz é ter pecados perdoados.
porque paz é na alma. E a alma que não é perdoada, ela não tem paz. Se ele tão somente tivesse estancado a hemorragia dela, ele não poderia dizer: vai-te em paz, porque para ir-te em paz precisa estar com os pecados perdoados. Aleluia. Glória. Nós podemos consolar uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Porque estas palavras, elas não só ministram cura de hemorragia, elas não só ministram cura de paralítico, elas não só ministram cura de câncer, elas ministram perdão de pecados. E perdão de pecados é que dá paz. Quando 4 homens pegaram um amigo deitado numa cama, paralítico, e levaram diante de Jesus, abriram o telhado, não sei que jeito que era aquele telhado, que eles conseguiram abrir uma brecha no telhado, porque a multidão na frente da casa e dentro da sala da casa não deixava eles entrar. Eles desceram o leito, a cama com o paralítico, e puseram na frente de Jesus, para que Jesus curasse o paralítico para eles. Jesus olhou para o paralítico e disse assim: filho, os teus pecados estão perdoados. E ele continuou paralítico. E ele continuou aleijado, continuou em cima da cama, porém com os pecados perdoados. Os fariseus, os religiosos da época, diziam assim: quem é este que até diz que perdoa pecados? Perdoar pecado é só para Deus. Vai, claro, aí Jesus é o quê? Jesus é quem? Jesus não é Deus? Eles estavam falando certinho, perdoar pecado só para Deus. E Deus, Jesus, estava perdoando o pecado, perdoou o pecado do rapaz. Aí eles disseram: isso é demais, querer se fazer de Deus sim, dizer que perdoou o pecado. Jesus tranquilamente disse para eles: qual é mais fácil para mim? Dizer: filho, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta, toma tua cama e anda? Eu vou dizer o que vocês querem agora, veja bem. Filho, levanta, toma a tua cama e anda. Ele saltou da cama no chão, pegou a cama, que 4 tinha trago, agora ele pegou sozinho, saiu andando. Me dá licença, sai daí, deixa eu passar. E eles que estavam murmurando que os pecados não estavam perdoados, estavam vendo que agora estava curado. E eles diziam assim: hoje nós estamos vendo no meio de nós um profeta. Porque as pessoas querem crer no que elas veem. As pessoas querem crer no que elas veem. Se eu ver um paralítico levantar e andar, eu creio. Irmão, eu creio sem ver o paralítico levantar e andar. Eu creio que ele cura o paralítico vindo na igreja, assistindo o culto e voltando para casa paralítico. Eu creio, continuo crendo, porque ele cura. Eu creio que ele perdoa pecados sem ver. Eu não vejo o seu pecado, eu não vejo o meu, mas eu creio que ele perdoa pecado. Eu creio que ele perdoa pecado. Tomé, a hora que botou o dedo no buraco do cravo na mão de Jesus, a hora que enfiou a mão no lado de Jesus, que tinha sido traspassado com uma lança, ele disse: eu creio, Jesus. Jesus disse: porque tu vistes, tu crestes. Mais bem-aventurados são aqueles que não verão, mas crerão.
Quem tem que ver para crer, irmão, é menos crente do que quem crê sem ver. Irmão, creia na palavra, ela tem paciência, ela tem consolação, ela traz esperança, e a esperança não traz confusão, porque o Espírito Santo de Deus já está derramado em nossos corações. Você pode ficar de pé nessa noite, você pode adorar a Ele por esta palavra, você pode dizer para Ele aplicar essas palavras no seu coração. Levante sua mão comigo.